Meus queridos irmãos, tudo bem? Evangelista Willen, para mais uma reflexão. Nós estamos aqui agora com o texto de Números, capítulo 11, e o versículo 17, que diz assim: Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não leves. No último vídeo que eu postei, eu estive falando sobre a importância da capacitação do Espírito Santo na vida do crente, e nós vamos dar continuidade ainda, vamos continuar conversando sobre isso. E agora eu quero falar com os irmãos sobre essa capacitação no Antigo Testamento. Nós temos aqui, nessa passagem que nós lemos, o caso de Moisés, que sentiu que o seu fardo ou o seu cargo estava pesado, achou que estava difícil carregar sozinho aquele povo nas costas e foi diante do Senhor queixar-se, né, diante de Deus. E em resposta, o Senhor chamou a Moisés e disse: olha, reúne na porta da tenda 70 anciãos, e eu vou tirar do espírito que está sobre ti e vou colocar sobre eles. E dentro desse texto a gente vê claramente a intenção do Senhor retirar do espírito que estava sobre Moisés e colocar sobre os 70 anciãos. Que a intenção era exatamente capacitar esses 70 anciãos para essa obra, para que eles pudessem, juntamente com Moisés, carregar o fardo do cargo, ou seja, liderar aquele povo que estava ali no deserto. Então há claramente uma transferência, um compartilhamento de responsabilidade de Moisés juntamente com os 70 anciãos. E esse texto aqui de Números, ele vai reforçar a ideia da qual eu vinha falando, da capacitação do Espírito Santo para a obra, para trabalharmos para o Senhor. Então mostra claramente que antes de que eu vá fazer algo, eu preciso ser capacitado pelo Espírito Santo. Eu preciso buscar essa capacitação. E para nós pentecostais, a capacitação é o batismo no Espírito Santo, onde somos mergulhados no Espírito e recebemos desse revestimento de poder para que possamos fazer a obra do Senhor. E nós temos outro caso também, o caso de Saul. Saul também ele foi cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz claramente: o Espírito Santo descerá sobre ti e tu serás transformado em outro homem. Ou seja, Saul ele foi capacitado pelo Espírito Santo e transformado pelo Espírito Santo para aquela função específica de reinar sobre Israel. Ele precisou daquela capacitação, ele precisou do agir do Espírito Santo na vida dele para governar, para carregar essa função de primeiro rei de Israel. E também a gente vê no caso de Davi. Davi também, a Bíblia diz que Davi foi cheio do Espírito Santo. Como os irmãos bem conhecem a história, Saul não cumpriu bem o seu propósito de rei de Israel, não fez conforme o Senhor tinha falado, tinha ordenado, e acabou se afastando dos propósitos divinos. E o Senhor falou a Samuel e disse: olha, tenham rejeitado Saul. E a Bíblia vai dizer claramente que o Espírito do Senhor saiu de sobre Saul, e Samuel foi até a casa de Jessé e ungiu Davi como o futuro rei de Israel. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Davi, ou seja, Davi também foi capacitado pelo Espírito Santo para essa obra de reinar sobre Israel. E aí também nós temos mais outros dois casos de capacitação, que é tanto do profeta Elias quanto do profeta Eliseu, que eles foram grandes profetas em tempos difíceis dentro do povo, dentro da nação de Israel. Elias começou o seu ministério no reinado de Acabe, aonde Israel estava mergulhado na idolatria, e
Elias ele precisava do poder, da unção do Espírito Santo na vida dele para que ele pudesse enfrentar aquela corrupção, aquele desvio moral do povo, a idolatria do povo. Ele precisava dessa capacitação. E depois que Elias subiu aos céus, foi arrebatado, Eliseu precisou também dessa capacitação. É tão tal que quando Elias diz para Eliseu, me pedes, me faça um pedido, Eliseu diz, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Porque Eliseu entendeu que para ele dar continuidade ao trabalho de profeta sobre Israel, ele precisaria do Espírito de Deus sobre a vida dele, e Eliseu foi até um pouco mais adiante, se eu quero é o dobro do Espírito que há sobre ti. Então, essas passagens que eu trouxe aqui para os irmãos, para dar esse reforço, mostrar para os irmãos que no Antigo Testamento o Espírito Santo operava dessa maneira também, capacitando os crentes, capacitando os profetas, capacitando os reis, capacitando os líderes. Ele operava, fazia essa capacitação para que pudessem assim exercer uma liderança na direção do Espírito de Deus. Então, se era importante já no Antigo Testamento a capacitação do Espírito Santo, eu não tenho por que desprezar nos dias de hoje. E esses dias que eu entendo, né, a partir do derramamento do Espírito Santo em Atos 2, que é os últimos dias, nós vivemos esses últimos dias, então não há por que desprezar essa capacitação nos dias de hoje. Se no tempo da lei, no tempo dos profetas, no tempo dos reis, havia uma necessidade de capacitação, hoje há também essa necessidade de capacitação para que o crente tenha ânimo, força, ousadia para falar a respeito de Jesus, pregar a respeito de Jesus e, em nome de Jesus, curar os enfermos, repreender os demônios, em nome de Jesus, operar sinais e prodígios. E isso só poderá ser feito com a capacitação do Espírito Santo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.